Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, Carlos falando aqui com vocês. No vídeo de hoje vamos trazer aí os 3 jogos que eu vou trabalhar hoje, tá? Segunda-feira, semana se inicia, final de semana não trabalhei, não fiz nada, tirei o dia para descansar. Normalmente não, né? Final de semana são dias muito bons. Porém, eu tirei o dia para descansar, que descansar também é necessário. Então vamos lá. Hoje a grade de jogos é muito reduzida, então eu separei aqui 3 jogos muito bons para poder se trabalhar. O primeiro já está aí na tela do computador. É o jogo do Galatasaray. Galatasaray não, do Fenerbahçe, né? Deixa eu trazer algumas coisas aqui para vocês. Vou pôr aqui na tela também para vocês dar uma olhadinha, tá? Galatasaray contra o Gaziantep. Deixa eu ver. Caramba, acabei fechando. Vou voltar aqui, vou trazer aqui, tá? Para você. Beleza. Vou trazer ele para cá novamente. Então é isso, não sei se dá para vocês verem aí. Eu trouxe ele para cá. Qual a situação dessa partida, né? Eu já analisei isso aqui. Esse jogo, nos últimos 10 jogos, não tiveram empate. Não tiveram nenhum empate. Isso é um dado muito importante. Até para quem queira trabalhar aqui, olha, no LTD, no Lay the Draw, né? Que é contra o empate. Porém, dos 10 confrontos, o Galatasaray, o Fenerbahçe venceu 9. Dos 10 confrontos, o Fenerbahçe venceu 9. Vamos aqui para o confronto direto, né? Não sei se dá para vocês verem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, olha. Vitória do Gaziantep, só foi essa daqui, se eu não me engano, né? Aí aqui, ó, vitória do Fenerbahçe, vitória do Fenerbahçe, 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 tá? Uma média de gol aí, em média eles comprem o over 2,5 e o over HT. Então, o que é que eu vou trazer? O que é que eu vou trabalhar nesse jogo? Esse é o primeiro jogo que eu vou trabalhar hoje, 2 horas da tarde, tá? Eu vou tentar trabalhar aqui, olha, pegar um over HT, tá? Isso no live, para quem sabe, eu trabalho no live. Eu sempre tô trazendo lá pro pessoal do grupo entradas pré-live, não entradas pré-live individuais, né? Eu trago uma dupla aí, cara, e eu tô muito bom nessas duplas e eu mando lá para pro pessoal do grupo também. Mas para o grupo não ficar tão congestionado de tanta entrada, eu mando uma entrada normalmente por dia. Como eu não trabalhei final de semana, eu não enviei nada aos meninos que trabalharam lá. E para quem quer fazer parte do grupo, né, eu vou deixar o link aqui abaixo, beleza? Então, o que é que eu vou buscar aqui nesse jogo do Fenerbahçe? Over HT e um possível, tá? Vai depender da partida. Eu vou também trabalhar um lay Gaziantep. Eu assisti 2 jogos do Gaziantep. Ele é um time chato. É um time muito bom, chato. Porém, é um time que é pra frente. São times que eu gosto muito. São times que é pra frente. Gosta de buscar gols. E aí o over HT com o over 2,5, né? Eu vou tentar trabalhar isso aí. O foco é tentar trabalhar o mercado de gols, tá? Dependendo de como vai estar a partida, eu vou atrás aqui de um lay Gaziantep, beleza? Então, o melhor cenário para se trabalhar, resumindo, over HT e over 2,5 e talvez um over limite ali no segundo tempo. Talvez, dependendo de como está o jogo. É por isso que eu sempre gosto de trabalhar no live, tá? Porque eu assisto os jogos, às vezes eu compartilho com os meninos lá no grupo, a gente assiste junto para estar analisando esses jogos. E vários fatores interferem na nossa entrada, né? O live ele é o primordial, ele é muito interessante. Eu vou dar um exemplo da semana que se passou agora. Não lembro qual foi a competição, parece que foi Liga da Conferência Europeia.
eu trouxe até aqui análise para vocês. O jogo do Qarabağ e até, pronto, essa análise, eu trouxe até uma dupla para os meninos lá do grupo, que a dupla bateu. Foi a vitória do Atlético de Bilbao e a vitória, não lembro de qual foi o time, cara. Mas teve outra vitória de outro time, eu não lembro, foi uma dupla. Eu trouxe essa análise aqui do Atlético de Bilbao, jogava em casa contra o Qarabağ. E aí na análise eu trouxe aqui para vocês, nós vamos trabalhar no live, tentar buscar uma vitória do Atlético de Bilbao e um over. Tentar buscar um over ali. Pois bem, 1 minuto de jogo, teve o gol do Qarabağ. E aí o que foi que fez? Ficou muito interessante trabalhar. E o que pegamos? Ainda pegamos, eu particularmente, né? Porque teve gente lá que entrou no over HT. Over 1,5 HT. Eu não entrei. Eu entrei no over 2,5, tava 1-0 pro Qarabağ. Entrei no over 2,5. Peguei o over 2,5, odd 1,61. E trabalhei também no back Atlético de Bilbao. Terminou o primeiro tempo 1-1. E no segundo tempo a odd ficou boa pra gente trabalhar. E aí eu peguei a 1,70 na odd na vitória do Atlético de Bilbao. Então, só para vocês entenderem o porquê eu prefiro trabalhar no live, justamente por conta disso, né? Porque a gente às vezes, muitas das vezes, consegue pegar até uma odd melhor. Por exemplo, o over HT aqui, o mercado, ele abriu a 1,26. Eu não vou fazer essa entrada a 1,26. Eu vou tentar pegar ela aqui no mínimo, tá? No mínimo 1,40. No mínimo 1,40. Vai depender do jogo. No mínimo, tá? 1,40 aí. Desse HT, mas vai depender do jogo. Fechou? Então, melhor entrada para poder se trabalhar aqui nesse jogo do Fenerbahçe. Over HT, over 2,5 e provavelmente deixa eu fechar aqui. Provavelmente um lei Gaziantep. Fechou? Deixa eu fechar aqui e vamos para a segunda partida. Essa daqui é muito boa, velho. Muito boa. Muito boa mesmo. Essa daqui é uma partida que eu vou incluir numa dupla, tá? Pré-live, que é a vitória do Dinamo de Zagreb. Deixa eu ver o que é que eu consigo trazer aqui para vocês dessa do Dinamo Zagreb. Vamos trazer aqui, vamos para cá. Vamos lá. Primeiro aqui vamos para a... Deixa eu abrir ele todo aqui, porque aí fica melhor, né? Então vamos lá, vamos para a classe, primeiramente para a classificação. O Dinamo de Zagreb, ele tem 10 jogos, tá? Ou seja, um a menos do líder, que é o Hajduk Split. 22 pontos, ou seja, ele vencendo a partida, ele vai a 25 pontos e talvez, pelo saldo de gol aqui, né? Ele tem 22, eu acredito que seja isso. O número de vitória vai ser o mesmo, empate o mesmo, derrota o mesmo. Então, ele vencendo aqui, ele vai para 8 vitórias com saldo maior. Então, ele assume a liderança, tá? Ele assume aí a liderança. Joga fora de casa? Joga, mas ele tá jogando, vamos para a classificação, né? Volta aqui. Ele tá jogando contra o Lanterna, o último colocado. Vamos ver aqui os confrontos direto. Confronto direto aqui, Dinamo de Zagreb contra esse Vulkonar. O último jogo ganhou de 3-0. O jogo fora de casa venceu 3-0. Teve um empate aqui 0-0. Outra partida aqui ele venceu de 5-0. Então, das últimas 5 confrontos, não tem mais confronto direto aqui. Ele venceu 4 e empatou 1. Então aqui, cara, é buscar, como tem um over 2,5 aqui, olha, ele tá batendo, ele cumpriu dos 5 jogos, ele cumpriu 4 over 2,5. Na verdade são 4 jogos. 1, 2, 3, 4. Dos 4 jogos ele cumpriu 3 over 2,5. Mas aqui eu vou buscar veementemente a vitória. Então, na dupla que eu já enviei lá para o grupo, foi a vitória do Dinamo de Zagreb com a vitória do Porto. O Porto eu acho muito mais difícil, mas ele precisa muito, e eu vou trazer isso aqui para vocês. Ele precisa muito dessa vitória. E o Porto tá jogando muita bola.
Muita bola mesmo. Por mais que o Moreirense, eu já estou adiantando, né? Por mais que o Moreirense seja um time chato, aquele time que sempre vai jogar pelo contra-ataque, o Porto ele está muito organizado. Então vamos lá, o que é que eu vou trabalhar aqui no Dinamo de Zagreb? Vou procurar um back. Buscar algum over também, vai depender da partida. Mas aqui a vitória do Dinamo de Zagreb, ela é muito interessante para o Zagreb, né? Além de assumir a liderança, tem mais time. Os números mostram que nos últimos 4 confrontos ele venceu 3 e empatou 1, ou seja, não perdeu nenhum. Fechou? Então vamos tentar buscar um back aqui nele, talvez um over também HT, dependendo de como vai estar a partida. Não tem nem odd aqui para o over HT. Talvez no live apareça essa oddzinha aí pra gente. Beleza? Então é isso. Vamos buscar esse over, esse back aí no Dinamo de Zagreb, que precisa muito dessa vitória. E o terceiro jogo é o jogo do Porto e Moreirense. Também vamos buscar aqui a vitória do Porto. Vamos trazer aqui Moreirense, ele está lá por cima da tabela, hein? Não é um time morto, não. Pessoal, tudo que eu falo aqui é o que eu pretendo buscar, tá? Se eu vou fazer isso ou não, vai depender da partida. Eu vou dar um exemplo. Teve o jogo do Chelsea, eu trouxe aqui para vocês, fiz essa análise. Eu disse mesmo assim, se tiver um jogo, uma partida hoje, para dar um all-in, é no Chelsea, que foi o jogo de Chelsea e Ajax. Chelsea venceu de 5-1. Porém, eu não trabalhei o jogo porque eu tive que sair e deixei até um alerta para os meninos no grupo. Eu falei, pessoal, cuidado com esse Chelsea porque ele está vindo com um time misto, muito mais reserva do que titular e com a formação totalmente diferente do que ele vinha jogando. Porém, o Ajax é um time muito inferior e aí acabou perdendo de 5-1. Então foi uma partida que quando saiu a escalação eu já fiquei com receio. Não trabalhei porque eu tive que sair. Eu até deixei uma entrada no pré-live para os meninos lá, depois que eu vi a escalação, eu falei do pré-live do over 2,5 do Bayern. Então, nesse dia, tudo que eu fiz de lucro na Liga da Conferência, que foi, a gente pegou o over do Galatasaray, cara, eu lembro, over do Galatasaray, a gente pegou o over do Atlético Bilbao e o back Atlético Bilbao. O que eu fiz? Eu peguei o lucro, a gente já tinha trabalhado anteriormente, jogos mais cedo, um jogo da Finlândia, a gente pegou o over 2,5 e teve um jogo antes também que foi da Liga Asiática, também tínhamos pego um over. Então o lucro que eu tive nessa partida da Liga da Conferência, que foi as partidas da tarde, eu joguei no pré-live no over 2,5 do Bayern de Munique, que bateu já no primeiro tempo, venceu o jogo de 4-0, mas enfim. Vamos pro Porto aqui, olha. Porto é líder isolado, classificação. Líder isolado. Tá vendo? Com 22 pontos. Um jogo a menos que o Sport. Então é muito importante ele vencer essa partida para ele estar isolado, né? Continuar isolado ali com 3 pontos à frente e o mesmo número de jogos do segundo e terceiro colocado, que são os top 3 aí de Portugal, né? Porto, Sporting e Benfica. O Moreirense, ele vem aqui, olha, em sexto colocado, 15 pontos. Mas aí a sequência dele é ou derrota ou vitória. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Confronto direto entre eles, vamos para o confronto direto entre eles, né? Porto venceu 1, 2, 3, 4 das últimas 5 partidas. Essa daqui talvez nem conte, porque isso aqui foi de uma liga que tem lá, a Taça de Portugal, né, que a gente chama. Esse campeonato aqui eu não sei o que foi, e isso aqui foi da liga, né? Se tratando de liga de Portugal, vamos lá, o Porto sempre, esse aqui foi um empate. O Porto sempre venceu, ou seja, dos últimos 10 jogos, o Porto na Liga de Portugal, ele perdeu, vamos lá, eu vi ele não perdeu. Aqui ele empatou, venceu. Aqui não conta, né, que é a Taça de Portugal, podemos não contar. Então ele nunca perdeu pro Moreirense. Então vamos buscar aqui uma vitória do Porto, tá? Como vamos estar assistindo o jogo no live, talvez seja interessante também
pegar um Over HT aqui que já entra com áudio 1.34 no pré-live. Fechou? Então é isso, pessoal. Não foge muito disso. Quem quiser participar do meu grupo, a gente faz as operações no live. O grupo é aberto. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.